temos várias hipóteses, né, Paulo? Então hoje a gente vai trazer o consenso dentro do movimento espírita, aquilo que os espíritas da federação, a maioria dos estudiosos, tem em mente a respeito. Então vamos lá. Por que ele precisa voltar então ao Novo Testamento? Quando ele começa, todo mundo sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo surgiu do livro 3 do Livro dos Espíritos. É dali das leis morais que Kardec vai elaborar a sua obra. Então, quando ele começa a estudar as leis universais, as leis morais, a primeira questão que ele coloca está na 614, diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? Então vamos ler. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Se eu estou próxima, se eu estou conectada com a lei de Deus, eu estou nesse caminho envolvida com a felicidade. Se eu me afasto, eu me torno infeliz. Isso é muito importante, que é o nosso roteiro de hoje. Muito bem. Questão 614 é a primeira do livro 3 do Livro dos Espíritos. Tendo em vista isso, ele continua. Tudo bem. E onde é que está escrita então essa lei? Todo mundo sabe, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Muito bem, gente. E aí, nós já temos um problema. Porque por conta da nossa condição evolutiva, a nossa questão de maturidade espiritual, nem sempre nós ouvimos a nossa consciência. Kardec era um educador. Então ele vai buscar o melhor professor que está envolvido com a lei de Deus. Quem é o melhor professor? É aquele que ensina e pratica a lei de Deus. Então está na consciência. E aí ele vai para 625, que todos nós conhecemos muito bem. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? Quem é o melhor professor? Quem é que vai nos orientar nesse sentido? Vede Jesus. Então, pessoal, até aqui tudo bem? Vejam que nessa investigação de Kardec das leis universais, das leis morais, o Evangelho ele vai surgir justamente da questão 614 e da próxima questão que nós vamos ler juntos, que é um pouquinho longa, mas é importantíssima, porque é daqui que sai o Evangelho, que é a questão 627. O Paulo vai ler a resposta, tá? Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Ou seja, a espiritualidade tem algo a nos dizer? Porque tudo que nós sabemos está sobre Jesus, está no Novo Testamento. Ele é o tipo mais perfeito, ele veio e nos disse. Ele disse tudo. O que a espiritualidade tem a contribuir em relação a isso? Você lê, Paulo? O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tampoucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. Por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. E aí, quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o Livro dos Espíritos, eu vou acender um pouquinho,
Tem a tradução do Herculano Pires, que é uma das melhores, né, Paulo? A gente gosta bastante. E ele coloca a nota explicativa. Então, isso que é muito interessante. Nessa questão, ele vai dizer, compare essa questão com o prefácio. Tem aqui, Paulo? O prefácio, então a gente vai comparar, porque os conteúdos, eles são muito parecidos. O Paulo vai ler, porque é bem rapidinho. Prefácio. Prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma comunicação dada pelo Espírito de Verdade, pelo Espírito que coordenou todos os trabalhos organizados por Kardec para a constituição de todas as obras básicas. Todo o trabalho de Kardec foi coordenado pelo Espírito de Verdade. E é o Espírito de Verdade que dá essa comunicação, através de um médium, e que o Kardec coloca no frontispício desta obra, né? No prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de Verdade. E nós vamos voltar aí já, viu, Paulo? Vocês percebem, então, que essas questões mostraram para Kardec essa necessidade de se voltar ao Novo Testamento, trazendo uma nova interpretação, uma interpretação mais acessível, mais inteligível, como ele mesmo coloca. Uma outra interpretação, agora à luz da doutrina espírita, sobre o olhar do espírito imortal reencarnante, vidas sucessivas, porque isso muda tudo. Quando nós vamos estudar o Evangelho com esses conceitos, eu não tenho mais aquela visão limitada, aquela visão restrita do berço ao túmulo. Assim, antes do berço, depois do túmulo. Então, a importância de tudo isso, e é por isso que Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, vai dizer no livro Vinha de Luz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Não é isso, Paulo? Então, essa é a importância de se voltar ao Novo Testamento, né? Fazer todo esse estudo. A maioria dos estudiosos nos traça um roteiro que nós vamos passar para você desse caminho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito bem. Esse é o consenso, Paulo, é o que a maioria aceita. Como Kardec estruturou a obra. Então, vamos lá. Nós temos uma base. É uma base que vai que acontece dos capítulos 1 ao 4. São as premissas. Essa é a base. Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta é a base. Se nós não entendermos esses 4 capítulos, nós não vamos conseguir avançar no Evangelho. Porque Kardec, ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer referências a essa base, que tem aspectos inclusive doutrinários, e vai estar sempre voltando nessa base. Então, são as nossas premissas, certo, Paulo? Muito bem. A partir daqui dessa base, desse entendimento que nós temos que ter, ele vai
na questão 170, fazer essa pergunta: em que se transforma o espírito na sua última encarnação? Quem sabe ajudar? O que ele se transforma na última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro, espírito venturoso, espírito feliz, espírito feliz. Olha que bacana. Então, quando a gente trata dessa questão da felicidade, então lembra lá da questão 614, né? Faço da lei de Deus, o espírito me torno infeliz e tudo mais. Quando a gente pensa nessa questão da felicidade, nós estamos situando a felicidade, quando a gente estudou a escala espírita, questão 100 seguintes, lá no livro dos espíritos, nós estamos situando essa felicidade lá no topo da escala, não estamos? Espírito puro. Classe, primeira classe única. Espírito puro, não tem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelecto-moral em relação a todos os outros da escala. Uma superioridade que nós não conseguimos nem avaliar, não é, Paulo? Não conseguimos fazer essa avaliação. Superioridade intelecto-moral, amor pleno, livre da influência da matéria. E Kardec coloca mais: os espíritos puros são os ministros de Deus. Olha isso, ministros de Deus. Consegue imaginar? O livro Caminho da Luz, quem já leu? A Caminho da Luz? Tem lá na introdução, né, nos primeiros ali, dizendo que rezam as tradições que existem uma comunidade de espíritos puros e que Jesus é um desses membros, não é? É interessante a gente ter isso em mente para entender o que é um Cristo. E aí a gente vai dar devida importância ao Evangelho. Existe uma comunidade de espíritos crísticos que Jesus é um dos seus membros, o nosso Jesus. Uma comunidade do sistema planetário, que se reuniu por 2 vezes aqui nas regiões do planeta. A primeira, quando foi designado um desses cristos para receber a massa, a poeira cósmica, e presidir toda a evolução e estruturação do planeta. E a segunda, quando ele precisou encarnar no planeta. 2 reuniões. Então, se a gente pensar, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, não é? Onde nós estávamos nessa época, Haroldo Dutra comenta isso numa das palestras, nosso Jesus já estava arquitetando mundos. Por isso que quando a gente abre o Evangelho, será que ele tem alguma coisa para nos dizer? Governador espiritual do planeta Terra. Não é? Uma fala de Jesus nesse sentido, com relação ao patriarca de Israel, Abraão. Nós sabemos que todas as inteligências foram criadas por Deus como princípios de inteligência simples e sem nenhum conhecimento, e que vimos evoluindo nessa trajetória de vida, encarnação após encarnação, para desenvolver o arbítrio, para desenvolver a vontade livre. E Jesus fala, tem uma fala muito interessante dele, que fala, antes de Abraão ser fundador do judaísmo, dos patriarcas da tribo de Israel, Jesus fala, eu já era. Então, antes do princípio inteligente criado por Deus, que evoluiu e adquiriu consciência de si, no momento em que Abraão, como inteligência, adquiriu consciência de si e, portanto, adquiriu arbítrio livre, Jesus já estava trabalhando há muito tempo. Esse Cristo que organizou a massa cósmica que virou nosso sistema, né, na verdade. O Espírito puro desenvolveu todas as virtudes e o caminho da felicidade é o caminho do desenvolvimento das virtudes. Não há outro caminho. Não há outro caminho. A nossa concepção de felicidade, nós estávamos conversando um pouco antes, eu e o Paulo, é muito oposta do que Jesus nos coloca no Sermão do Monte, né? Nós temos algumas concepções de felicidade materialistas, todos nós ainda. O que é felicidade para nós? Então, é uma questão para a gente pensar. Você ia falar a respeito da virtude? Fica para a próxima? Fale, Paulo. Dá tempo? Dá tempo. Dá. É que
nessa introdução nós temos, como o objetivo nosso é fazer um estudo ponto a ponto, nós temos na primeira frase, os espíritos dos... Aliás, são algumas orientações de ordem prática, né? Essa porta a gente pode deixar aberta também, para quem chegar atrasado entrar tranquilamente, sem constrangimento. E quem quiser sair também adiantado, sem constrangimento. Nós temos os passes. Os passes, 15 para as 9, 15 para as 9, 10 para as 9. 9. Alguém vai bater na porta aqui no momento em que for começar os passes, então fiquem à vontade para sair. A gente faz no final... Os passistas, viu, gente? Os passistas e quem for tomar passe também. Mas a gente sempre costuma fazer nos nossos encontros um trecho de reflexão, de meditação, de recolhimento no final também, que é para a gente receber a harmonização espiritual de cada um dos nossos espíritos protetores e para a assimilação do conteúdo que a gente viu aqui. Porque aqui nós vamos trabalhar muito com a racionalidade. Mas o objetivo do Evangelho não é só a letra. Jesus fala para a gente, a letra mata. O que dá vida, o que vivifica é o Espírito. Então não valeria a pena a gente se reunir aqui 1 hora por semana para ficar estudando historicamente o Evangelho, sintaticamente o Evangelho. Não, nós vamos estudar o Evangelho semanticamente, o sentido espiritual do Evangelho. E para isso, no final, a gente tem que fazer o mesmo movimento espiritual que nós fazemos no início, que é buscar um recolhimento, porque tudo isso que está aqui, nós já sabemos. Tudo que está aqui nós já sabemos. A gente só não se lembra. Tá? Mas para mergulhar no interior de cada um e recuperar esse conteúdo. Então a gente faz uma espécie aqui de passe coletivo. Então se não quiser ir tomar o passe um dia, não vai, pode ficar aqui tranquilamente. Se quiser ir, fique à vontade, sem nenhum constrangimento, não vai perturbar nada, muito pelo contrário, tá? E a gente tem aqui na primeira frase, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. É importante a gente ter em mente, como a Karina colocou, o Kardec era o pedagogo, por excelência. Tá? E o Kardec dialoga o tempo inteiro, a gente vê isso muito nitidamente na introdução do Livro dos Espíritos, e a gente vai ver isso com mais detença na introdução do Evangelho, onde o Kardec relaciona a filosofia espírita com a filosofia de Sócrates e Platão. Tá? Na filosofia de Sócrates, no diálogo denominado Mênon, o Sócrates, diálogo de Platão denominado Mênon, o Sócrates dialoga com um dos seus discípulos a respeito do que seria virtude. Porque o Espírito de verdade diz aqui, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Então, não é de hoje que se busca entender as virtudes. Na época, um pouco depois do Sócrates, mas ainda antes de Jesus, houve duas... Nesse diálogo Mênon, o Sócrates debate com o Mênon o que seria virtude e se a virtude seria ensinável, vamos dizer assim. Ele faz toda uma análise, puxando, todo mundo conhece o Sócrates, o jeito de Sócrates ensinar, a maêutica socrática é muito famosa, a dialética foi inaugurada com Sócrates, fazendo perguntas e não dando respostas. E fazendo mais perguntas em cima de perguntas. Bom, nesse diálogo ele analisa o que seria virtude. Logo depois de Sócrates, as duas escolas, os epicuristas, fundado por Epicuro, e os estoicos, fundada por Zenão de Cítio, discutem também o que seria virtude. E assim como Sócrates, relacionam virtude com felicidade. Então, quando o Espírito de Verdade, Kardec, abre o Evangelho falando de virtudes, e logo em seguida, no primeiro parágrafo da introdução, ele fala que o Evangelho é finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. Nós temos que saber exatamente o que é isso, o que é virtude e o que é felicidade. Porque os epicuristas diziam que felicidade
estar-se da posse da felicidade, isso era virtude. Os estoicos diziam exatamente o oposto. Saber-se que é virtuoso, isso é a verdadeira felicidade. Então faz mais de 2000 anos que a humanidade está investigando a relação que existe entre esses dois conceitos, virtude e felicidade. E com a filosofia espírita não é diferente. Com a diferença de que, ao contrário de Sócrates, os espíritos revelam o caminho para a aquisição da virtude e, consequentemente, o caminho para a felicidade. Mas a relação existe desde há muito tempo. Tá? Muito bom. Fala o que é virtude? Fala. Essa questão, na verdade, só foi resolvida no domínio da filosofia no século XVIII, porque o Sócrates não responde o que é virtude, tá? Como um conceito. O que é um conceito? Segundo Aristóteles, que foi discípulo de Sócrates, discípulo de Platão, para você responder, para você dar o conceito de um objeto investigado, você tem que responder 3 coisas: o que é, como é e por que é. Então Sócrates não dá, exatamente porque a didática dele era nesse sentido. Os estoicos não se entendem com os epicuristas. Um diz que virtude é ser senhor da sua felicidade, o outro diz que ser senhor da sua felicidade é exatamente ser virtuoso. Essa questão só foi resolvida no âmbito da filosofia no século XVIII já, da nossa era cristã, pelo filósofo chamado Immanuel Kant. E o Kant vai exatamente no sentido daquele, quem quiser saber um pouco a respeito disso que a gente vai falar agora, tem um artigo que a Karina publicou no jornal Tribuna do mês de janeiro. No mês de janeiro. Não, esse último, penúltimo. O penúltimo, que ela relaciona a felicidade com o dever. Sem ela saber, ela é kantiana. Porque o filósofo Immanuel Kant, exatamente no século XVIII, dá um conceito de virtude. Ele conclui, depois de 3 obras, investigando depois de 15 anos, escrevendo, né, Brawley disse que escrever a Crítica da Razão Pura em 10 meses, levou 10 anos para escrever a Crítica da Razão Pura, mas não foi na Crítica da Razão Pura que ele conseguiu o conceito de virtude, foi na Crítica da Razão Prática, mais 5 anos depois. Ele diz o seguinte: virtude, ele conclui que o homem, a humanidade, no estágio em que está, Kant não era espírita, tá? Ele conclui que o homem, no estágio em que se encontra, não está ainda em condições de santidade, de ser santo, no sentido em que Jesus é santo, não no sentido em que os santos católicos ou santos indianos são conhecidos como santos, mas no sentido de ser um ser virtuoso por excelência, um bem-aventurado. E o Kant deduz o seguinte: mas nós já estamos em condições de sermos virtuosos. Santos ainda não, mas virtuosos sim. E ele conclui que virtude é a firme determinação da vontade no sentido, na direção do dever. Para o Kant, o dever de todo ser racional qual que é? É procurar ser livre. O dever de todo ser racional é ser livre, absolutamente livre, em relação ao quê? Em relação às suas paixões. Dominar a sua vontade. Ser autônomo, ter a vontade autônoma. Tanto, obrigado, Mirella. O sinônimo de liberdade para o Kant é a plena autonomia da vontade. O que São Paulo fala para a gente? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso me deixar escravizar por nada. Isso é autonomia da vontade, isso é liberdade. Kant diz que isso é um dever de todo ser racional. Qual que é o dever de todo cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, virtude para a filosofia de Kant é ser autônomo. Eu não posso me deixar determinar, escravizar por nada.
nesse sentido, quanto a Saint-Exupéry é preciso, né? E a gente ficava lendo o Pequeno Príncipe como se fosse uma filosofia de criança, né? Qual que é a frase mais famosa do Pequeno Príncipe? Tu serás eternamente. Tu te tornas plenamente responsável por tudo aquilo que... O que é cativar? Navio de cativeiro. Escravizar. Antoine Saint-Exupéry está sendo considerado um baita filósofo na França agora. Ele era considerado filósofo de botequim. Tu te tornas plenamente responsável por tudo aquilo que escravizas. Óbvio. Então, o São Paulo, Kant fala com São Paulo, eu não posso me deixar escravizar por nada. E virtude para o Kant é a firme determinação da vontade no sentido de eu cumprir esse dever de ser livre. A virtude cristã é a firme determinação da vontade no sentido de procurar atender a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é esse o objetivo do nosso curso, entender um pouco desses conceitos para a gente fazer uma análise, uma crítica da nossa existência e adequar as nossas posturas ao caminho da felicidade. Aliás, esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental, o único objetivo aqui. Nosso objetivo é a melhoria íntima. E como fazer isso? Paulo, É então isso. é isso. Bem-aventurado, espírito venturoso, espírito feliz. Lembra que a gente ficou ali nos 4 capítulos, capítulo 4, capítulo 5, começa o que então, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo? As bem-aventuranças. Capítulo 5 ao capítulo 10, nós vamos ter as bem-aventuranças, né? Fecha com os bem-aventurados, os misericordiosos. Porque se eu não entender os 4 capítulos que são a base e as bem-aventuranças, como é que eu vou entender o sofrimento, como que o sofrimento pode contribuir ou colaborar para a minha felicidade? Então, nós precisamos estudar e entender essa questão para a gente poder entender o sofrimento e todas as outras questões. As bem-aventuranças estão aqui. Amar o próximo como a si mesmo. Isso não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento. Jesus resgata isso. Está lá na Bíblia, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amar o próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos. Isso sim é um ensinamento de Jesus. Novo Testamento. E assim por diante. Vossa mão esquerda não serve para a direita, honrar, até chegar aqui nesse ponto, Paulo. Sede perfeitos. Que é aquele estado, né, que nós vamos investigar a respeito desse espírito que já atingiu aquele ponto da escala espírita bem-aventuroso. Aliás, esse capítulo é maravilhoso, né? Um dos capítulos mais lindos. Então, nós temos aqui as bem-aventuranças, até sede perfeitos. Depois, Kardec vai traçar um caminho. Esse caminho aqui é um caminho individual. Né? Antes disso, então, as bem-aventuranças antes, até o 10. Do 11 ao 17, ele vai traçar um caminho individual. Então, estudamos as bem-aventuranças, é aqui um caminho individual disso que o Paulo colocou, dessa transformação, de como chegar a essa culminância do ser de perfeitos. Depois daqui, ele traça um caminho coletivo das nossas interações sociais, da vida de relação, porque nós não evoluímos sozinhos. Caminho coletivo do capítulo 18 ao capítulo 25. Depois, culminância, que é isso aqui, corolário, né, que é o fim do livro com relação a essa religação a Deus. Tudo isso nós vamos ver detalhadamente, não é, Paulo? Nós vamos ver tudo isso com detalhes, é só um roteiro, né, para a gente ter uma ideia de como foi mais ou menos esse caminho percorrido por Kardec. Então foi assim, olha, uma base, um ponto de chegada, bem-aventuroso, né? Espírito venturoso, no caminho individual, uma relação coletiva. Então, os capítulos, eles são estruturados, só para a gente ter uma ideia, Paulo,
Eles são estruturados assim. Nós temos as máximas, as passagens, que pode ser até uma passagem do Velho Testamento, não é só do Novo. Ele abre o capítulo com um trecho central, uma máxima. Faz as citações, não só do Evangelho, do Velho também. Ele vai fazer os seus comentários e as suas análises, Kardec. E por fim, ele faz uma concordância com o plano espiritual. Nós temos as instruções dos espíritos, não temos em todos os capítulos, mas a maioria dos capítulos é assim que está disposto. Máximas, comentários de Kardec e instruções. Isso é importante porque todos vocês devem ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver, tem aqui para vender, Mirella, tem. Adquiram, porque é de edição boa, que a gente vai ler. Pouca coisa, mas a gente vai ler. Tá? E é importante também, a nossa ideia é conferir com a Bíblia, porque quem faz um estudo do Evangelho vai ver que o Kardec foi absolutamente fiel às tradições canônicas. Não é nenhuma invenção do Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, na medida da necessidade, nós vamos cotizar com essa o original. Referência que o Paulo trouxe é muito boa. A Bíblia de Jerusalém, tá? É uma das mais, que não é tendenciosa na publicação. Então isso que o Paulo colocou é muito importante. Leiam antes do Evangelho para a gente chegar, porque a forma da exposição tá, deixar eu falo sozinho, não deixa ninguém falar. Mas a gente vai cortando. Mas é para todo mundo. A gente quer ouvir falar. Afinal de contas, nós somos socráticos, né? A maêutica tem que funcionar aqui. Então, só para a gente fechar antes deles saírem, Paulo, é muito importante isso que o Paulo colocou, porque o Kardec vai fazer o seu estudo partindo do texto, sempre. Partir do texto, volta ao original, volta ao texto bíblico. Nós vamos ter que voltar. E a gente precisa contextualizar, entender um pouco da cultura, da história, porque Jesus trabalha com os elementos do cotidiano daquela época. Se fosse hoje, seriam os elementos de hoje, mas aquela época, que está muito distante de nós e a gente não conhece. Então nós precisamos voltar, aprofundar um pouquinho, e aí por isso é importante leiam a introdução, principalmente item 3, notas explicativas, notas históricas ou notas explicativas, não sei. Item 3, notícias históricas. Notícias históricas. Que ele vai dizer quem são os saduceus, quem são os publicanos. Então, tudo isso a gente precisa saber, senão a gente não vai entender nada do que está acontecendo. Notícias históricas. Item 3. Isso, é muito importante a gente ler para a gente poder entender o que está acontecendo. A introdução é curta. Tá? Então, vejam como que Kardec leiam toda, fazia. que é fundamental. Fundamental. Então, Kardec pega um trecho, uma máxima, que ele abre o capítulo. Esse trecho é o eixo do capítulo. Nós vamos ter outras máximas que fazem a ligação com essa máxima principal. Né? Vocês viram aqui, a gente deu uma cronologia, mas não é cronologia, uma sequência de como ele raciocinou, porque ele não seguiu a cronologia, a sequência do Novo Testamento. Ele vai fazendo essas conexões, essas ligações. Então, sempre a primeira é o eixo que nós vamos estudar, é o tema central. E esse eixo é tirado da Bíblia, né? Sim. Tanto que ele ensina ainda até onde? Mateus, capítulo tal, versículo tal. Essa estrutura, na medida em que o curso for avançando, a gente vai trabalhar. Mostrar, olha, esse trecho aqui é do Evangelho, esse trecho aqui é do Kardec e esse trecho aqui é dos Espíritos. Esse trecho aqui é do Velho Testamento. Então a gente vai trabalhar tudo isso com bastante... Mas sempre buscando o sentido da coisa, não a letra, tá? Isso, a letra mata. Então não vai ser análise sintática, vai ser análise semântica, né, Tatá? O negócio aqui é assim, né? O filósofo... E a pragmática. Eu ia falar que é a filosofia associada à ciência. Mas... Pragmática, botar a filosofia na prática. Pessoal, é isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à Perguntar vontade. alguma coisa, alguma dúvida? Nós temos tempinho aí, hein? Ainda ninguém bateu aqui na porta. Querem colocar? Tudo bem? Alguma questão? Muito bem. Então, no final de cada aula,
Isso. É o interessante de nós estudarmos juntos, né? No futuro, quem sabe a gente consiga fazer isso, né, Paulo? Passar as referências de estudo para eles trazerem. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou organizando, eu estou gravando o estudo de hoje para disponibilizar, eu vou transcrever, a gente disponibiliza no Face ou no site, não sei como, aí a gente vê qual que é a forma mais acessível, que é para recapitulação e já ir preparando o estudo da semana seguinte, porque é muito mais profícuo a gente chegar aqui, bom, eu vi isso aqui e não entendi, o que a gente pode, então vamos chegar juntos a uma conclusão. O Evangelho ele foi escrito mesmo a partir do livro de Levi? Há ainda muita ignorância a respeito da origem e do tempo dos evangelhos. Tem um trabalho de um professor da Universidade de Oxford e virou um documentário chamado Testemunha Ocular. Todo mundo diz que o evangelho, os evangelhos, 4 evangelhos canônicos, são escritos atemporaneamente, fora do tempo de Jesus. O evangelho de João foi escrito, João tinha 92 anos, isso é verdade, mas João conviveu com Jesus. João era menino, tinha 16 anos, quando conviveu com Jesus. O evangelho de Marcos, alguns dizem que seria o primeiro, depois Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse documentário mostra que o primeiro evangelho, confirmando aquilo que o Emmanuel fala no livro Paulo e Estevão, o primeiro evangelho é de Mateus. Porque os estudiosos dizem que é de Marcos. Primeiro dizem que é de Marcos. Informações espirituais que é de Mateus. Mateus era Levi, né? Mateus era Levi, isso. O que se chegou à conclusão é que o evangelho de Levi, o evangelho de Mateus é testemunhal. Exatamente. Mateus era fiscal de rendas. Ele era um escriba. Não era um escriba, ele era um publicano. Ele era o cara que cobrava os impostos. Ele fiscalizava a saída e a chegada de mercadorias para anotar e cobrar o imposto para o Império Romano. E esse documentário mostra exatamente isso. Para ele fazer isso, ele tinha que saber taquigrafia. Como é que você, sem o irmão eletrônico aqui, controla a entrada e saída de mercadorias de um navio, de uma frota de navios? A gente sabe hoje que ali era a rota não só de comércio do Oriente para o Ocidente, mas toda a rota da seda. Quem estuda um pouco o comércio daquela época vai saber o que o Império Romano fazia. Então, o Levi, o Mateus, o primeiro evangelho foi escrito por ele. Isso é um documentário do Discovery, desse professor de Oxford. O que o Emmanuel fala no livro Paulo e Estevão? Então, a cronologia... Você é especialista. Não sou especialista, não. A cronologia é totalmente diferente do que os estudiosos dizem hoje. Mas os estudiosos já estão chegando perto dessa cronologia do livro Paulo e Estevão. Então, você se lembra quando Estevão chega à casa do caminho, mais ou menos em 33 ou 34, Pedro vai lá dentro trazer para ele os pergaminhos em pele de carneiro de Mateus. Porque Estevão não sabia do Messias, e Pedro fala, mas você não sabia? O Messias já veio e traz esses pergaminhos, que é o... Eles estão copiando. Exatamente, Mateus. Das anotações de Levi, eles falam das anotações de Levi. Eles reúnem, as primeiras reuniões cristãs são para estudo das anotações de Levi. E é exatamente isso que esse documentário, que esse pesquisador mostra. Inclusive com base em sítios arqueológicos na fortaleza de Massada. Massada foi a fortaleza que foi onde os judeus se refugiaram no ano 70, quando houve uma diáspora, né? A segunda ou terceira diáspora. O Império Romano dizimou a tribo de Israel, queimou o templo e eles fugiram. Que está no livro há 2000 anos. Há 2000 anos. Agora, não dá para saber se os outros evangelhos, os de João seguramente não, mas de Marcos e Lucas foram escritos a partir do evangelho de Mateus. O conteúdo coincide em vários pontos, assim, com muita fidelidade, mas
Historicamente, eu não conheço nenhum trabalho ainda que faça essa relação. Tanto que o Evangelho de Mateus é o mais completo, é o mais extenso, é o mais detalhado. O Evangelho de João é autêntico porque João foi testemunha também, conviveu com Jesus. Agora Marcos e Lucas não. Lucas seguramente não. Lucas é depois. Lucas é um investigador. Muito bem? Tudo bem, gente? Quer perguntar, Rafael? Tem o de Lucas, né? Ele deixou algumas anotações da época, não de Jesus, porque ele não conheceu Jesus. Não conheceu, né? Ele conheceu a mãe de Jesus. Ele foi o seguidor de Paulo? Lucas? Foi da época de Paulo. Foi um seguidor de Conheceu Paulo. Ele teve uma Maria. entrevista direta com ela e ele deixou essas anotações, só que isso não foi compilado, né, muitos anos depois, mas ele deixou umas anotações da época da mãe de Jesus, ele conversou diretamente com ela. E ele também atendendo como se fosse um cunhado dele, que estava na beira da morte, e esse cunhado era um soldado. E ele teve junto a Jesus esse soldado. E esse soldado contou muita coisa para ele. Então ele tinha as anotações, só que foi compilado bem depois. É por isso que alguns estudiosos dizem até que o Evangelho de Lucas seria o primeiro, que os outros teriam como referência o Evangelho de Lucas, porque ele também é muito detalhado. Mas não é essa a conclusão última, sim, é de Mateus, é o Evangelho mais antigo e primeiro. Muito bem. Vamos encerrar então, gente? Vamos lá. Você faz a prece? Senhor e Mestre Jesus, queremos colocar nesta prece nosso mais sincero sentimento de gratidão e alegria pela oportunidade da noite de hoje, pela bênção da vida, por podermos estar com as nossas mentes despertas para as grandes verdades do Espírito. Agora, a luz da doutrina espírita, ferramenta evolutiva, que nos aproxima cada vez mais do Teu Evangelho de amor. A nossa intenção, Divino Amigo, é estarmos cada vez mais preparados, fortalecidos, para auxiliar, ao menos um pouquinho, na Sua grande seara de luz. Rogamos sempre que a nossa vontade esteja em sintonia com a Tua vontade, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua dedicação nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Uma boa semana para todos.